amigas! Hello, best! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Acabei de gravar um vídeo e já comecei outro. Eu estou me sentindo uma criadora muito dedicada, viu? Esse é o café com a sua best. Let's go! No vídeo de hoje, a gente vai responder pergunta. Eu coloquei uma caixinha de pergunta no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai pro Instagram, porque às vezes eu abro algumas caixinhas, converso um pouco com vocês. E hoje eu vou responder essa caixinha aqui com vocês e eu espero que vocês gostem. E agora eu quero agradecer a todas as meninas que fizeram as perguntas e bora por vídeo. Primeira pergunta é da Souza Marte. Eu não sei se é assim que se diz o nome dela, vamos ver. Ela diz o seguinte: tenho 26 anos, lido com aletose e a solução é cirúrgica pelo SUS, demora e é a minha única alternativa. E ela continua: você é tão segura e me inspira, mas isso me quebra de diversas formas e não sei mais como me manter feliz. Continua numa outra caixinha, até a solução chegar. Alguma dica para aguentar a barra até lá, best? Não tenho mais autoestima. A gente primeiro vai pesquisar o que é aletose para eu conseguir te responder, tá bom, amiga? Pelo que eu percebi, amiga, você não tem isso porque você não se cuida ou porque você não tem uma higiene. Você tem isso porque é uma doença, correto? Porque pelo que eu vejo aqui é uma doença. Se precisa de cirurgia por ser uma doença. Você não pode controlar isso. Então tudo que você não pode controlar, você não deve levar no seu coração, você não deve levar dentro de você. Ok? Se fosse algo que você pudesse controlar, se fosse algo que você pudesse mudar, eu estaria aqui te aconselhando, te dando várias dicas. Mas se é algo que você não pode lidar agora, o que eu te aconselho é você viver a sua vida por mais difícil que seja. Sinta-se abraçada, porque eu acredito que deve ser difícil mesmo você não conseguir conviver, você não conseguir namorar, você não conseguir ter uma vida normal, mas não é o fim do mundo, amiga. Tem pessoas que são paralíticos, pessoas que vivem com câncer, pessoas que estão em batalha, em vícios muito forte, e você tem 2 pernas, 2 braços. Sim, isso baixa a sua autoestima, sim, isso te deixa mal, mas amiga, não é o fim do mundo, entendeu? Saia bonita, se arrume, faça a sua parte e ore para Deus para que essa cirurgia saia logo. Eu sei que eu falo muito aqui de Deus, da lei da atração, mas é algo que eu vivo, gente. É algo que eu vivo, não é algo que eu só falo de boca para fora. E Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele falou, que está na palavra, acontece. E ele falou: peça-me que eu te darei. Então, amiga, continua pedindo. Não é pedindo uma vez e desistir, é pedir mesmo todos os dias. Todos os dias até Deus falar: nossa, essa menina é chata. Eu vou ter que dar logo isso pra ela, porque senão ela não vai me deixar em paz. É nesse nível, mas não deixa de viver, não deixa de fazer as suas coisas. Amiga, faça porque não tá no teu controle. Você tem uma doença. Não é algo que você pediu, não é algo que você deixou de fazer. Porque se fosse simplesmente mau hálito, porque você não tem uma higiene, a gente estaria aqui dando dica pra você fazer e mudar. Mas isso, pelo que eu pesquisei aqui, é uma doença que precisa de cirurgia. Você não tem controle sobre isso. A minha dica é você viver, continuar orando, atraindo isso para sua vida. Todos os dias acorda de manhã e falar o seguinte: Deus e universo, hoje eu estou feliz e grata, agora que a minha cirurgia foi marcada. É você fazendo isso, é papo de louco, mas acontece. Um dia, alguém do SUS vai te ligar e vai falar: oi, minha linda, sua cirurgia foi marcada. Você tem que se imaginar já, você na sala de cirurgia, você se recuperando, você se sentindo bem, você não sentindo mais o seu hálito. Se imagina, é loucura, mas acontece porque eu já usei e sempre deu certo. Muito obrigada pela sua pergunta, minha linda. Não se sinta triste, não fique triste. Tudo é possível naquele que crê. Não desiste de você por conta de uma coisa que você não tem controle, tá bom? Estamos juntos, continua aqui e beijos. Segunda pergunta. Ela é uma seguidora, mas ela me escreveu no nome da loja dela. Inclusive, ela tem uns looks muito bonitos, viu? Então, muito obrigada pela pergunta, minha linda. Qual a sua cor preferida? A minha cor preferida é branco e preto. Bem minimalista ela. Eu adoro essas 2 cores. Branco e preto são as minhas cores preferidas. E a outra pergunta é da Juliana Ingrid. Muito obrigada pela sua pergunta, minha irmã. Ela escreveu o seguinte: amiga, nos dê dica de como aperfeiçoar a autoestima como você. Livros, palestras. Amiga, os livros que eu usei, que eu me baseei para eu me tornar uma mulher mais segura, aperfeiçoar minha autoestima: Bíblia, O Segredo, Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, As 5 Linguagens do Amor, porque você precisa saber o que te faz feliz, o que te deixa bem, Hábitos Automáticos. Tô lendo agora o Mindset. Um livro incrível, muito bom. Eu super recomendo.
E criar hábitos e você ser repetitiva, amiga. Porque a gente só cria padrões na nossa cabeça e na nossa vida quando a gente é repetitivo. Você precisa criar hábito de acordar cedo, se você necessita. Hábitos de treinar, hábitos de orar, hábitos de fazer jejum, hábitos de fazer uma boa meditação, sabe? Coloca um fundo de oração e medita. Hábitos de você se olhar no espelho e declarar coisas sobre a sua vida. Declare, porque você tem poder, a nossa boca tem poder. Nós temos autoridades aqui na Terra. Então tudo que a gente declara aqui, tudo que a gente liga aqui, é ligado lá. Então, vai pro espelho e declare. Se você precisa mudar alguma coisa na sua vida, se algo não tá bom, vai e declare. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Declare, porque você tá criando isso aqui. O seu cérebro vai começar criando uma autoestima muito boa. E outra coisa que eu também faço, eu nunca mais saio de qualquer jeito. Não saio. Eu não saio de cara lavada. Eu não saio de qualquer look, eu não saio com qualquer roupa, eu não saio sem pôr perfume. Eu sempre saio arrumada. Nunca mais saio de qualquer jeito, porque saindo de qualquer jeito eu tô comunicando ao mundo que eles podem me tratar de qualquer jeito, que eu sou qualquer pessoa. Então, se eu sou o amor da minha vida, eu não devo sair de qualquer jeito. Não saia de qualquer jeito. É difícil, eu sei. Mas, amiga, você quando criar pequenos hábitos, a sua autoestima eleva. Quando você cria pequenos hábitos, você para de negociar a sua beleza, se sentir bem. E quando você perceber em 30 dias, 21 dias, você simplesmente mudou. Você é outra. Você se enxerga de outra forma. E automaticamente as outras pessoas vão te enxergar de outra forma também. Próxima pergunta. Como começou na carreira de modelo? Beijos. Beijo, mana. Beijo, linda. Beijo, best. Eu comecei na carreira de modelo quando eu morava em Angola. Comecei a minha carreira quando eu tinha 14 anos, eu ia nos concursos, participei de um concurso, que era um concurso nacional, casting da Zimbo, participei pela primeira vez, não ganhei, não desisti, fui lá de novo, segunda vez, e aí eu ganhei. Depois que eu ganhei esse concurso, eu tive um contrato com uma agência, aí fiquei nessa agência, eu trabalhei acho que alguns anos, uns 3, 4 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu me mudei pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu só estudava e trabalhava na UBS. Depois é que eu comecei a trabalhar como modelo. Apareceu uma oportunidade, fui atrás, pesquisei, fiz o meu material. Depois do meu material, os meus books ficaram me vendendo, e hoje tô aqui, modelete. Nada veio até mim, eu sempre ia até as coisas, eu sempre me movi, gente, eu não esperei alguém me achar no shopping, igual várias meninas têm relatos, né, que elas foram achadas, que foram convidadas. Não foi o meu caso, eu sempre fui lá, bati a porta, eu sempre fui lá, mandei mensagem, eu sempre ia, quero fazer uma avaliação, marcava, eu ia lá nas agências, recebi vários nãos, porque a vida é assim, mas não foram esses nãos que me fizeram desistir, recebi o primeiro, o segundo, o terceiro, e fui continuando. Até que um sim veio, e aí as coisas foram acontecendo, rolando, porque a vida ela é assim. Não desistam dos sonhos de vocês, porque alguém fechou a primeira porta. Continue na segunda, na terceira, na quinta. Uma hora uma porta se abrirá. Próxima pergunta. Nossa, gente, aqui só tem marcas de maravilhosas. A outra pergunta é da Lavi Modas. Acho que é assim. Imagino que você seja uma mulher muito cheirosa. Podes nos dizer seus perfumes favoritos? Amiga, o meu perfume favorito é aquele da Coco Chanel, que se chama, acho que Coco alguma coisa. Vou tentar colocar foto dele aqui. E eu sempre tento comprar gel de banho cheiroso, esfoliante cheiroso. Eu uso também um produto que se chama Bobble, que eu não consigo falar o nome, Bobble Splash, eu acho que é isso, da Natura, cheiroso. Ou seja, creme, se possível, se tiver um creme cheiroso eu também uso. Só que agora eu uso um da Nivea, que ele se deu muito bem com a minha pele. Ele não é cheiroso, mas óleo de pele cheiroso, ou seja, tudo que eu uso é cheiroso, que aí me ajuda a ser mais cheirosa. Outra pergunta é da Sara Marques. Muito obrigada pela sua pergunta, minha linda. Dicas práticas para evoluir sendo mais feminina, sendo mãe. Eu acho que para você ser feminina, não é você se vestir de rosa e vestido todos os dias. Vocês sabem disso, né? Ser feminina é muito mais além de você vestir uma roupinha bonitinha todos os dias. É como você se cuida, como você cuida da sua casa, como você fala com seu filho, com seu marido, com seu namorado. Tudo isso tem muito a ver com como você trata as pessoas, como você se posiciona, porque sim, uma mulher feminina tem que se posicionar. Uma mulher feminina não aceita qualquer coisa dos outros. Sendo mãe, o que eu te aconselho é você se cuidar, minha amiga. Se cuida, sabe? Tenha uma rotina matinal todos os dias. Antes de você cuidar do seu filho, primeiro se cuida. Quando você cuidar do seu filho vai ver uma mãe feliz, alegre, sorridente. Eu não sou mãe, mas esse é o conselho que eu te dou. Não se deixem de lado por conta do seu filho.
Acorde mais cedo, cuide primeiro de você para depois você cuidar do bebê. Sei que é cansativo porque eu sou irmã de 9 irmãos. Então muitas das vezes eu via a minha mãe se anular para cuidar de mim, dos meus irmãos, para cuidar da casa. Era muito exaustivo. E vocês não devem se deixar de lado por conta dos filhos de vocês. Se cuidem sempre. Tenham sempre uma imagem, uma presença, mas de cuidado, sabe? Acorda, faz um coquinho, coloca um vestidinho bonito, faz uma maquiagenzinha. Faz essas coisas, mudam totalmente o dia a dia. E não é que vocês são mãe. Às vezes as pessoas colocam a maternidade como um sofrimento. Amiga, eu não sou mãe, mas não precisa ser um sofrimento. Sabe? Tem dias que nem sempre você tem que cuidar do bebê. Às vezes você tem que deixar o bebê com o pai e você cuidar de você, cuidar das suas coisas. Tem um momento só com você. Se você é casada, contrata alguém, alguma babá ou sua sogra, deixa o seu filho com eles e vai ter um momento com o seu marido. Porque tem mulher que, quando casa, a vida dela é seu filho. Você tem uma vida, você tem um casamento que você precisa cuidar. Às vezes deixa o teu filho com o pai dele e sai com as suas amigas. Faz coisas que você gostava de fazer. Não deixem que a maternidade apague a luz de vocês. Porque nós mulheres conseguimos ser mães, amigas, conseguimos ser esposas, trabalhadoras, conseguimos ser 1000 coisas. Então não deixa que a maternidade apaga outra parte de você ser mulher, porque você pode ser qualquer coisa. A maternidade não deve ser o centro da sua vida, assim como o casamento não deve ser o centro da sua vida. Aprende a delegar, aprende a pedir ajuda. Quando tiver difícil, compartilha com outras pessoas da sua família. Rede de apoio. Se você não tiver rede de apoio, amiga, paga alguém de confiança para ficar com teu filho por 1 hora, 2 horas, enquanto você tá se cuidando. Essas são as minhas dicas. A próxima pergunta: grava mais, adoro te acompanhar. Tem me ajudado muito a me valorizar como mulher. Ai, obrigada, amiga, com certeza vou gravar mais, não se preocupa, tá bom? Não vou parar de gravar. Até agora, o canal tá sendo um lugar bem gostoso de estar. Porque a gente vê que na internet quem grava conteúdo é muito atacado, não sei porquê. Eu nunca fui uma pessoa de ficar atacando as pessoas, de ficar comentando coisas ruins. Se eu vejo um vídeo que não me agrada, eu simplesmente passo, nunca deixo um comentário ruim. E toda vez que eu comento são coisas boas na vida das pessoas. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu quero colher coisas boas, então eu preciso plantar coisas boas. Eu não tenho que plantar comentários ruins no vídeo dos outros, porque não é isso que eu quero colher. Então até agora o canal tá sendo muito bom. Vocês são umas fofas, umas queridas. E eu sou muito grata por ter vocês aqui, então sim, eu gravarei mais vezes, sim, linda. Beijo. Outra pergunta, Gabriela Bianchi, nome chique, Bianchi. Qual carreira a diva pretende seguir depois de modelar? Tenho várias ideias, porque eu acho que eu tenho só mais uns 2 anos pra continuar na carreira, tipo, viajando, fazendo temporada e continuando na carreira fashion. Por quê? Daqui a mais 2, 3 anos eu faço 30 anos. E, amiga, eu quero me casar, eu quero ter filhos. E ainda mais com o problema que eu tenho, infelizmente eu não tenho opção de ter filho com 40 anos. Eu tenho que ter mais cedo, pelo meu estado clínico. Então, eu me vejo modelando na área fashion. Na área comercial, eu me vejo modelando até não sei quantos anos. Mas na área fashion eu tenho só 2 a 3 anos. Então, sim, eu tenho algumas ideias de negócio, eu quero trabalhar com coisas que envolvem mulheres, sabe? Eu amo falar de autoestima, de autocuidado, então provavelmente eu vou abrir uma empresa de alguma coisa. Eu ainda não tenho isso bem claro, mas quando eu achar o direcionamento certo, quando eu abrir essa empresa, com certeza eu vou comunicar a vocês, porque eu já tô criando planos, eu sempre tenho um plano de contingência, eu nunca faço nada sem intenção. Tudo na minha vida tem uma intenção, tudo é feito com intenção, com direcionamento. E quando eu tiver tudo bem claro na minha cabeça, eu compartilharei com vocês. Próxima pergunta, da Nancy. Qual foi a habilidade que você aprendeu que mais te impulsionou na vida? Essa habilidade, você fala habilidade física, habilidade intelectual? Intelectual foi a comunicação. Eu tive que aprender a me comunicar com as pessoas. A comunicação abriu portas para eu me conectar com as pessoas certas, porque antigamente eu era muito fechada, e ser muito fechada fecha as portas. Então eu acho que uma habilidade que me impulsionou na vida foi a comunicação. Eu também ganhei uma outra habilidade. Hoje eu sei dizer não sem medo. Hoje eu digo não sem medo. Ai, não sei o que. Não, não posso, não quero. E eu não me explico mais. Eu falo não e é isso. Porque antigamente eu só falava sim, 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 sim. Hoje eu sei falar não. Como começou a carreira? Quais os maiores desafios até hoje? Essa pergunta é da Paloma, se eu não estou em erro. E ela fez outra pergunta, mas eu vou responder primeiro essa. Eu comecei em Angola com 14 anos
E quais os maiores desafios? Os maiores desafios é a gente não saber o dia da manhã, porque a gente não recebe um salário por mês. A gente recebe por trabalhos. Então tem trabalho que você vai fazer 30 mil, tem trabalho que você vai fazer 5 mil, 10 mil, tem trabalho que você vai fazer só 1.000 no mês. Então essa incerteza é o maior desafio, por isso é que eu sempre tive um bom relacionamento com o meu dinheiro. Sempre guardei bem o meu dinheiro, eu não fazia farra, eu não ficava comprando o que eu queria, mas no começo eu fazia isso, amiga, no começo eu não tinha educação financeira, eu tinha picos de compras, né? Tava ansiosa, comprava. Tava ansiosa, tava preocupada, comprava. Eu não tinha um bom relacionamento, não sabia lidar com o meu dinheiro. Mas hoje, acho que uns 3, 4 anos atrás que eu comecei a busca do autoconhecimento, eu percebi que era importante eu saber lidar com o meu dinheiro. Porque o dinheiro não leva desaforo para casa. Não leva, amiga. Se você não saber cuidar do seu dinheiro, você vai passar necessidade, você vai passar sufoco. E eu já passei isso na infância, na vida adulta, não quero mais. Ela fez uma outra pergunta que é: se precisou perder medidas, maiores decisões que teve que tomar para seguir. Amiga, eu tomei decisões, assim, bem precárias, eu já tomei até remédio. Inclusive, eu gravei meu relato sobre a dieta carnívora para perder peso, e é uma loucura, amiga. Eu acho que ela é modelo, porque dá pra ver aqui na foto, você é modelo, acredito que se você não cogitou em tomar remédio na sua vida, ainda agradeça. Eu já tomei remédio, mas não é a melhor decisão. Procura uma dieta que funciona com o seu corpo e com o seu organismo e vai no seu tempo. Dê o seu melhor todos os dias. Treine e se alimente bem. Outra pergunta. Vou fazer meus 26 anos. Dia 8. O que você acha sobre sair da casa da mãe sem ter muitas condições? Primeiramente, feliz aniversário, minha linda. Não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas te desejo muita saúde e muita paz. Você vai fazer 26 anos. O que eu acho de você sair na casa da mãe? Você já devia ter saído. Porque você não vai crescer nem prosperar se você estiver nas asinhas da sua mãe, minha linda. Ai, mas eu não tenho condições. Muitas de nós saímos da casa das nossas mães sem condições. Comece num lugar pequeno, dormindo no colchão. É assim que todas começam, amiga. Não espere ter um monte de dinheiro para comprar um apartamento, para ter um apartamento para decorar. Infelizmente, essa não é a realidade de muitos de nós. Começa com o que você tem. Com 26 anos, eu acredito que você já tem um emprego. Aluga uma kitnet e vai viver. Porque muitas das coisas você não vai conseguir conquistando se você estiver nas asinhas da sua mãe. Porque tá nas asinhas da mãe é confortável demais. E a gente não consegue crescer no confortável. Então vai para sua kitnet. Porque quando você olhar para sua kitnet vazia, sem móveis, sem nada, você vai se mover, amiga. Você vai começar a ter mais habilidade, você vai criar mais habilidade, você vai ver a sua casa vazia, você vai começar a guardar mais dinheiro, não gastar com besteira, você vai começar a poupar mais. Saia da casa da mãe, amiga, com poucas condições que você tiver, saia. Não espere sair da casa da mãe tendo tudo, porque só sai da casa da mãe tendo tudo quem tem dinheiro. E pelo que você falou aqui, não é o seu caso. Então vai assim mesmo, aluga uma kitnet pequena, pega um colchão aí, compra coisas segunda mão no Facebook, cresça aos poucos. Mas saia da casa da mãe. 26 anos, amiga. Já era hora de você sair, porque estando nas asinhas da sua mãe, você não vai crescer. Se eu continuasse nas asinhas da minha mãe lá em Angola, eu não ia crescer. Eu tive que sair, tive que me moldar, tive que olhar para aquela situação e falar: eu preciso sair daqui para eu crescer, eu preciso sair daqui para ajudar a minha família, eu preciso sair daqui para eu ter outra perspectiva de vida. Se você continuar na casa da sua mãe, você não vai crescer, porque você vai querer acordar a qualquer hora e momento, porque você não paga aluguel, água, luz, internet, nada. Você não tem responsabilidade porque a sua mãe paga tudo. Como é que você vai crescer? Como é que você vai ver a vida com outra visão? Não tem como. Outra pergunta é acho que é Pamela Gabi. Best, o que aconteceu para você mudar sua mentalidade? Como foi o processo? O que aconteceu para eu mudar minha mentalidade, amiga, é que eu sempre fui inserida na igreja, quando eu morava em Angola. Mas a igreja passava uma visão sobre vida, sobre prosperidade, muito distorcida. Então eu olhava para a vida dos outros e eu me questionava com Deus. Eu falava: Deus, por que muitas pessoas vivem vidas boas? Nem estou falando de luxo, tá? Estou falando de ter uma vida mesmo normal, mas confortável, sem passar tantas necessidades. E por que outras não? Eu já cheguei até a pensar que Deus odiava a África, para você ter ideia. Mas não é sobre isso, é sobre o que a gente alimenta e sobre o lugar que a gente está inserido. Infelizmente, quando a gente é criança, a gente meio que copia os comportamentos dos nossos pais, ou seja, a gente vê a situação dos nossos pais, o que os nossos pais nos ensinam, e a gente traz aquilo para nossa vida. E eu nunca tive num lugar, nunca tive inserida num lugar, numa família,
em parentes com mentalidades altas, mas eu via isso na internet, eu via isso no Facebook, e eu falava, cara, como é que essas pessoas conseguem? Como é que essas pessoas conseguem viajar o mundo? Como é que essas pessoas conseguem, tipo, ter um lugar mais confortável, mais bonito? Como é que essa menina consegue ter um quarto, coisa que eu nunca tive um quarto, e eu me questionava. E não é luxo, é realmente o básico. E aí eu comecei a ter sede de buscar isso, e principalmente sede de confrontar Jesus. Eu confrontava na palavra. Se tem uma coisa que eu posso vos dizer sobre igrejas africanas, a maior parte da população das igrejas africanas são as nossas mães. E a maior parte das nossas mães não sabem ler, não sabem escrever. Então tudo que o pastor fala, elas acreditam, porque elas vejam o pastor como Deus na terra. E essas mães, por acreditarem naquilo, elas levam em casa e ensinam nos seus filhos. E o que o filho, uma criança faz? A criança, ela meio que copia todos os comportamentos e falas que ela ouve dentro de casa. E aí eu comecei a me questionar, então eu comecei a pegar a Bíblia. Quando eu já sabia ler, comecei a ler. E eu confrontava Jesus realmente. E aí, quanto mais eu lia, e eu percebia que não era o que estava na Bíblia, não era o que a minha mãe ensinava, o que o pastor ensinava, comecei a ter mais sede. E aí, quando eu me mudei no Brasil, depois de uns 2 ou 3 anos, eu comecei a me aprofundar na lei da atração, comecei a buscar mais conhecimento. Depois que eu ganhei o concurso em Angola, e eu tive que representar Angola na Europa, que o concurso foi em Portugal, eu vivi uma outra realidade. Eu vi tudo aquilo, um país bonito, organizado, pessoas bem arrumadas, e não eram pessoas ricas, eram pessoas comuns, mas bem arrumadas, sabe, lugares bonitos, pessoas bonitas, e tipo, eu queria estar naquele lugar, eu me via naquele lugar, eu falava, cara, é pra isso que eu nasci. E aí eu fui buscando mais conhecimento, quebrando crenças, porque, amiga, a lei da atração, a abundância, a manifestação tá aí pra todo mundo, mas primeiro você tem que quebrar o que você consumiu durante anos aqui. Eu tive que quebrar muitas crenças limitantes. Eu tive que quebrar muitas crenças sobre dinheiro, muitas crenças sobre prosperidade que eu aprendi na minha infância, com a minha família, com a igreja. É realmente lendo, quebrando, pedindo direcionamento, lendo, quebrando, pedindo direcionamento. E foi mais ou menos isso, amiga. Eu mudei realmente a minha mentalidade. Com a leitura, com vários vídeos, várias mentorias que eu comprei. Uma delas que quebrou, assim, totalmente a minha mentalidade, que mudou a minha mentalidade, que mudou a forma com que eu vejo a vida, as coisas, foi uma mentoria que eu comprei, que se chama CIMT. A mentoria mais cara que eu comprei na minha vida, amiga. Eu paguei nessa mentoria quase 6 mil reais. E valeu a pena. Porque, cara, que conhecimento. Que conhecimento. Como esse casal é foda. Que é a Mandy e o Cadu. Eles são incríveis. Eles são foda demais. E o conhecimento deles é absurdo de tão bom. Eu simplesmente amo. Muito bom. Tem outra pergunta que é da Stephanie. Acho que é isso. Como começar a criar conteúdo? Começando, amiga. Começando, eu não fiz nenhum curso de criar conteúdo. Realmente começando, amiga, você vai errar muitas vezes, as pessoas vão te julgar, nem sempre o seu conteúdo vai agradar as pessoas. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? É que quando você sabe do porquê que você tá fazendo aquilo, o que os outros falam não importa. Eu sei o porquê que eu tô aqui. Eu sei o que me levou a estar aqui. Então qualquer comentário não vai permitir com que eu desista. Porque eu tenho um porquê bem claro. Última pergunta da Daniela. Acho que é assim, obrigada pela pergunta, minha linda. Qual é a sua idade? Amiga, eu tô quase ser uma bela senhora. Brincadeira. Eu acabei de fazer 28 anos. Tô ficando mais velha. Oh my goodness. É isso, amiga. O Café com a Sua Best vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me segue no Instagram, vou deixar ele aqui. Me siga pra gente bater mais papos por lá. E beijo.